Boa noite. Opinião em Debate desta noite tem como tema um assunto que interessa para todas as pessoas: como se prevenir contra o câncer e também como fazer um tratamento adequado. Para discutir esse importantíssimo assunto, estão em nossos estúdios os seguintes profissionais: o Dr. Rubens José Pereira, ele é mastologista da equipe do SEBRON. A doutora Jaqueline Amaral, ela é psicóloga e especialista em oncologia, psico-oncologia, que é também da equipe do SEBRON. E o doutor Fernando Leão, que é urologista e cirurgião robótico, que pertence à equipe do Hospital Anísio Ramos, não é isso? Interessante, cirurgião robótico. Depois vamos falar sobre isso aqui. Os telefones para a participação dos telespectadores são os seguintes: 3201-7688 e 3201-7708. Bom, eu quero começar aqui com o Dr. Rubens José Pereira. Dr. Rubens, evidentemente que nós sabemos de alguns segmentos da população que são mais suscetíveis, estão naquela linha de risco que se pressupõe serem mais vulneráveis ao câncer. Por exemplo, a pessoa que fuma está mais vulnerável a ter câncer de pulmão relativo ao cigarro. E o obeso pode ter mais possibilidade de ter câncer e vai por aí. Mas fora essa população, essas coisas que a população conhece, quais são as zonas de risco que a gente verifica que pode realmente ficar mais propensa ao câncer? Eu ouvi dizer que a pessoa que tem estresse, que o estresse predispõe a pessoa ao câncer, é verdade? O câncer é uma mistura, né? Normalmente são vários fatores, né? Normalmente é a interação do meio em que o ambiente onde o cidadão vive com os fatores genéticos, né? Então existem os fatores genéticos e os fatores ambientais. Então é a interação do meio com a predisposição genética que faz o surgimento do câncer. Normalmente, assim, existem alguns tipos de tumores que têm fatores etiológicos bem definidos, né? Quando a gente fala, por exemplo, do câncer de colo uterino, vem logo à mente o HPV, né? Está intimamente relacionado com o HPV. Câncer de pulmão, câncer de laringe com o hábito do tabagismo. O câncer de esôfago com o etilismo, né? Câncer de mama, por exemplo, é uma doença multifatorial. Ela não tem um fator único que causa, né? Então você vê ali, por exemplo, a obesidade, o etilismo, a questão reprodutiva, né? A mulher que não teve filho, não amamentou, ou deixou para ter esse filho após os 30 anos de idade. São questões da falta de amamentação e aliada ao fator genético. Então a gente chama de uma doença multifatorial, não tem uma causa única, né? Então o que a gente tem assim em estudos é essa interação, a questão genética com a questão ambiental. Deixa bem claro, a mulher que não amamenta, o senhor disse? Isso, o que a gente tem, por exemplo, normalmente é o contrário dos fatores de risco do câncer de colo uterino, né? Normalmente é a pessoa com a condição socioeconômica mais alta, né? E é aquela pessoa que teve poucos filhos ou não teve filho e não amamentou. Isso está intimamente relacionado com o número de ciclos menstruais. Quanto mais a mulher tiver ovulações e ciclos menstruais, maior a exposição ao estrogênio e à progesterona, que são os esteroides sexuais, né? Que há um bombardeio do tecido mamário com esses esteroides e é onde aumenta o fator de risco. Então, uma mulher, por exemplo, que ela menstrua muito cedo e entra na menopausa muito tarde, ela tem uma janela estrogênica maior. Ela tem uma exposição a esses esteroides sexuais mais prolongado. No século passado, tem estudos que mostravam que as meninas menstruavam por volta dos 18 anos de idade. Hoje estão menstruando com 9, 10 anos. Então, menstruam mais cedo. Elas entravam na menopausa por volta dos 40 anos. Hoje, o climatério começa por volta dos 50 anos. Ou seja, houve uma extensão dessa exposição aos estrogênios. E é bom lembrar o seguinte: a mulher, no período em que ela está amamentando, ou no período que ela está gestante, ela não ovula. Então, de certa forma, também ela estaria em repouso, né? E a falta da amamentação é porque essa mama não amadurece, a mama não consegue aprender a lidar com os agentes agressivos, né, com os carcinógenos. Então, isso são fatores de risco para câncer de mama. Ok. Doutora Jaqueline Amaral, a senhora é psicóloga e especialista em psico-oncologia. Exatamente. O que é um especialista em psico-oncologia?
A psico-oncologia é uma especialidade que ela une a psicologia com a oncologia, que tem a finalidade de trazer o quê? O bem-estar e qualidade de vida ao paciente que está em tratamento oncológico. Como o Dr. Rubens falou, por ser uma doença multifatorial, o tratamento envolve N profissionais. Então, nós psicólogos, fisioterapeutas, odontólogos, a enfermagem, no nosso grupo nós temos parceiros com educadores físicos, advogados, tudo isso para promover o bem-estar e a qualidade de vida do paciente durante o tratamento. E também desmistificar para o paciente o que é um tratamento. Quem entra dentro de uma clínica de tratamento inicialmente, a pessoa leva um susto muito grande por ver na novela, a pessoa que teve um câncer, o cabelo caiu, isso nem sempre vai acontecer com todos os pacientes. A pessoa não tem nem ideia do que é uma quimioterapia, já faz uma fantasia e ela vai sofrer com essas ideias que não são verdadeiras. Então, dentro da psico-oncologia, o psicólogo, também tem médicos psico-oncologistas, né, que fazem essas formações. Nós vamos trabalhar isso com o paciente, a qualidade de vida e o bem-estar durante o tratamento, também com familiares e com os acompanhantes. Muito interessante. Depois vamos falar mais sobre a sua especialidade e a sua experiência ali no Sebron. Bom, doutor Fernando Leão, um cirurgião, urologista cirurgião robótico. O senhor trabalha com robozinho ali fazendo a operação, isso. Só para a gente entender se é isso mesmo, o cirurgião robótico? O cirurgião robótico é aquele profissional que ele realiza os procedimentos cirúrgicos, né, através de uma videolaparoscopia assistida por um mecanismo robótico, um robô, né? Hoje o robô conhecido mundialmente é o Da Vinci, né? É uma indústria americana que ela deu essa denominação Da Vinci em consideração, em homenagem a Leonardo da Vinci, que foi um grande estudioso da questão da anatomia humana, e eles fizeram essa correlação e foi uma feliz ideia, e é o robô que hoje ele é o único exemplar a nível mundial, é a única empresa que produz esse mecanismo. Interessante. E para a gente ter uma ideia, é um robozinho mesmo ou é uma coisa parecida? Não, ele é um robôzão, mas não é uma coisa gigante. É um mecanismo que, na verdade, o que é? Nós operamos o paciente através de orifícios, fazemos 4 ou 5 orifícios no abdômen do paciente, no caso da minha especialidade, e essas pinças, elas são seguradas pelos braços do robô. É como se fosse uma aranha, você tem um centro, e dali saem 4 braços que eles vão conectar nessas pinças. Então, ela substitui a mão humana que segura essas pinças. Né? Então, a precisão fica... sim. Precisão cirúrgica no seu mais aumentou alto grau. Muito. Isso. E o cirurgião, ele não fica no campo cirúrgico. O cirurgião, ele fica na mesma sala, no mesmo recinto, mas não obrigatoriamente, mas ele fica sentado em um console, onde ele tem uma visão de um monitor interno, e essa visão ela é totalmente em HD e em terceira dimensão. E ali dentro ele consegue fazer toda essa cirurgia com uma visualização do campo, né, com a magnificação desse campo, e onde você consegue ter resultados melhores comparativamente à cirurgia tradicional aberta. Muitas décadas atrás, eu fui técnico de enfermagem e fui instrumentador. Não é? E até tentei me aventurar na medicina, fiz um ano de medicina e depois desisti para o bem da medicina. Não acredito que seria um bom médico, não, fui ser jornalista. Mas eu participei, em algumas ocasiões, da laparotomia exploradora, naquele tempo, né, décadas atrás. E, realmente, naquela época, eu acredito que não faz isso mais, pelo que eu leio e acompanho, naquela época realmente abria-se o cidadão, né, pegava o sujeito e abria ele como o termo até não é bom, como um porco, não abria, para poder o médico ter acesso. Hoje, isso já foi abandonado, né? Não tem ainda é feita em certas situações e em certas localidades também, né? A laparotomia exploradora ela foi substituída pela laparoscopia, né? Que é o meio termo entre a cirurgia aberta e a cirurgia robótica. Tá? Então, mas ela ainda é feita em alguns centros
de menor poder aquisitivo, menor acesso à tecnologia. Mas eu diria que mesmo assim não é com aquela magnitude do passado. Não. A medicina, há alguns anos, ela veio com uma corrente de uma tendência de ser minimamente invasiva ao paciente, porque quando você expõe uma cavidade, uma cirurgia aberta, por exemplo, existe o trauma cirúrgico, né? Você tem a transferência de substâncias internas, tem perda de temperatura. Então, esse trauma cirúrgico tem uma questão hormonal envolvida também. Isso é deletério ao paciente. Então, quanto menos você tiver contato direto com a cavidade, né, isso é benéfico ao paciente. Muito interessante. Bom, antes de nós irmos para o nosso intervalo comercial, a medicina, graças a Deus, evoluiu bastante, porque conversando aqui eu estou me lembrando que uma das grandes preocupações naquela época era a anestesia. Né? A gente, resistiu à anestesia, Mas que até ótimo. hoje, né? é. Então, o anestesista era aquele sujeito que entrava assim, você não sabia se ele era um deus entrando ou se era o Beelzebub, né? Porque ele podia levar o sujeito para outro mundo. Mas, enfim, aí as coisas foram, os medicamentos foram sendo aprimorados, né? Sim. Eu acredito que com o Curare foi uma das primeiras inovações na área da anestesia, e hoje a anestesia praticamente é uma das coisas mais seguras que tem, é o processo de anestesiar o paciente, né? Não tem aquela preocupação, o sujeito vai resistir à anestesia, mas chegou a ser um grande problema nas operações, que era a anestesia. Então, a gente percebe nitidamente essas mudanças estruturais, né, na medicina. Com certeza. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Que eu vejo assim, o maior medo ainda continua sendo... Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema Como se prevenir contra o câncer e como realizar o melhor tratamento. O próximo programa vai ter um tema muito interessante, interpretação dos sonhos. Qual a importância dessa ciência para os seres humanos? Será uma ciência? Será que as pessoas podem realmente usufruir da interpretação dos sonhos? Tem gente que é capaz, por exemplo, de prever acidentes, catástrofes através dos sonhos. Especialistas nesse assunto vão discutir esse tema conosco. E antes de ir para as perguntas, muitas perguntas interessantes aqui, eu quero indicar para vocês a Pax Clínica. A Pax Clínica é uma instituição de neurociência de caráter privado destinado ao atendimento a portadores de doenças mentais e dependentes químicos, os alcoólatras. O doutor Salomão Gandhi, psiquiatra, é o responsável por essa clínica. O telefone é o 3282-7040. Se você precisar, para algum familiar, você tem a Pax Clínica, que é de altíssima qualidade. Bom, a Sara do Setor Sul pergunta aqui para o doutor Rubens o seguinte: eu coloquei silicone, eu corro o risco de ter câncer por conta dessa cirurgia estética? Não, de forma alguma. As próteses hoje são muito seguras, né? Não tem nenhum problema em pensar que possa provocar algum dano na mama e provocar um câncer, e também não tem com as dificuldades de diagnóstico, porque alguns temiam, eu vou colocar a prótese, depois se tiver algum nódulo, alguma calcificação na mama, eu posso não encontrar isso e dificultar fazer um diagnóstico precoce para câncer de mama. Então não existe, a prótese é segura e não dificulta, não atrapalha os exames de mamografia, ultrassom, ressonância, enfim. Aqui tem várias perguntas. Deixa eu ver se eu passo aqui. O Mário Júnior, do Jardim Europa, para o doutor Fernando. Doutor, uma pessoa que está com sangue na urina, fez ultrassom, não deu nada. Fez tomografia do trato urinário e fez uma cistoscopia, e todos os exames não acusaram nada. No exame de urina consta sempre sangue na urina. O que acontece? Se continuar preocupando com isso? Sim, tem que ser monitorado, né? A propedêutica, a investigação, ela está correta, né? Tem que ser feita realmente, inicialmente, um exame de ultrassom, uma tomografia com contraste ou uma ressonância de abdômen total, uma ressonância magnética, e em seguida uma cistoscopia, tá? Esse sangue na urina, a hematúria, ela tem várias causas, desde oncológicas, os tumores, cálculos urinários,
alterações vasculares e mais ou menos de 20% a 30% desses pacientes que são investigados, né, você não consegue determinar a origem desse sangramento. É o que nós chamamos de uma hematúria idiopática. Você não acha a causa, o fator causal disso. Mas o conselho para esses pacientes é sempre estejam perto do seu médico, né? Siga as orientações, monitoramento, né, mais próximo e, se houver necessidade, repetição de alguns exames. A gente sabe que os exames eles não são 100% sensíveis, né? Ainda existe uma pequena falha, um pequeno falso negativo nesses exames. Então, nada melhor do que você estar acompanhando, porque naquela época que foi feita a investigação, às vezes você pode estar tendo até o desenvolvimento de um pequeno tumor que ele ainda não é detectável ao exame de imagem. Ok. Aqui, rapidamente, Rosenval, já ouvi boatos que homens muito ativos sexualmente têm mais disposição ao câncer de próstata. Isso é verdade? Verdade, doutor Fernando? Não, geralmente é o contrário, né? É o contrário. É o Paulino, contrário. pode ficar sossegado, então, que você está salvo. Aqui é o contrário. Pode continuar Aqui, assim. o Saulo pergunta à doutora Jaqueline Amaral o que é preciso fazer para que psicologicamente a gente não fique com muito medo de ter câncer. Ele diz que só pensar no assunto ele fica tremendo de medo, tem pavor com isso. O que a pessoa deve fazer para se resguardar psicologicamente desse medo do câncer? É uma boa pergunta, porque muitas pessoas deixam de fazer a prevenção pelo medo de fazer os exames e ser detectado algum tipo de câncer. Então, a melhor questão é confiar no seu médico, confiar na equipe e fazer regularmente os exames preventivos como a equipe recomenda, né? No caso de mama, estamos aí no Outubro Rosa agora, o Dr. Rubens e eu numa campanha ativa já há algumas semanas falando sobre o câncer de mama, que a partir dos 40 anos, né, as mulheres devem fazer a mamografia e assim por diante dos diversos tipos de cânceres que tem. Então, o médico vai poder orientar e a pessoa fazendo isso, o Dr. Rubens vai poder falar isso melhor que eu, o câncer detectado a tempo, ele tem, que eu já ouvi ele falando, 98% de cura na maioria dos casos, é isso, né, Dr. Rubens? Atinge cerca de 90% se 90%. você pega a doença num estadio inicial. Eu tenho um exemplo em casa, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama e ela está bem, o câncer foi curado, porque foi detectado precocemente e teve o tratamento adequado, né? Aqui a Andréia, eu não quero ter filhos, diz ela, eu gostaria de tirar o útero. Eu posso? Aí eu pergunto ao Dr. Rubens, deve? É uma situação assim inusitada, né? Tirar o útero, mas a troco de quê? A preocupação é com o quê? Porque não existe, por exemplo, cirurgia profilática, ou seja, para prevenir câncer de colo uterino, você retira o útero. Normalmente a cirurgia ela é indicada frente a uma patologia, possivelmente talvez um mioma, né? Um pólipo endometrial, um sangramento intermitente, um sangramento volumoso que não cessa com medidas clínicas, né? Aí tudo bem, teria indicação de se retirar o útero. Mas pura e simplesmente, olha, eu não gosto mais do meu útero, eu quero retirar meu útero. Não tem sentido isso, né? Isso é indicação para cirurgia. Mas aquela atriz Angelina Jolie, eu achei assim tão drástico o que ela fez, mas foi muito alardeado mundialmente. Ela, como tinha uma predisposição genética para câncer de mama, ela tirou as mamas. Então, mas aí é uma situação diferenciada. Como você disse, ela tem uma predisposição genética a ter um câncer de mama. O gene do câncer de mama, em torno de 5 a 10% dos cânceres de mama, só 5 a 10% é que tem essa predisposição familiar mais intensa. Normalmente ligada a um gene que chama BRCA, BRCA1, BRCA2. Então, esse gene, ele também predispõe ao câncer de ovário. Então, quando você pega indivíduos na família, por exemplo, parente de primeiro grau, o que é parente de primeiro grau? É mãe, irmã, filhas, né? Vós, primos, tios, são parentes de segundo grau. Então, a gente fala de parente de primeiro grau, com câncer de mama bilateral, ou câncer de mama em idade jovem, ou associação de câncer de mama e ovário. Aí você tem que ligar o alertazinho, ligar a luzinha vermelha. Olha, posso ter
essa mutação genética. Né? Câncer de mama masculino, que também existe. Então, por exemplo, uma mulher que o pai teve um câncer de mama. Então, tem indicação dela fazer o teste do BRCA. Sim. O caso Angelina Jolie foi isso. A mãe teve um câncer de mama em idade jovem, depois desenvolveu um câncer de ovário. E a irmã da mãe, a tia, também teve um câncer de mama. Ela se submeteu ao teste do BRCA, esse teste foi comprovado que ela tinha a mutação, aí ela optou por uma medida mais radical, que é a medida cirúrgica. Tem outras medidas profiláticas, outras medidas preventivas, com medicações, né? Então, ela tirou as mamas. Tudo bem, ela fez, a gente chama de adenectomia, retira a glândula mamária e preserva o complexo areolo papilar, que é o mamilo, né? Mas, normalmente, essa cirurgia ela não consegue retirar toda a glândula mamária. Ficam em torno de 10% a 15% de parênquima mamária residual, de glândula, ali na axila, embaixo do mamilo. Então, até que ponto ela ficou satisfeita com a retirada da mama, sendo que não zerou essa chance dela ter o câncer de mama? E, por outro lado, o mesmo gene que provoca o câncer de mama também provoca câncer de ovário. Tanto que, a seguir, 2, 3 anos depois, ela retirou os ovários. Os ovários, aqui a Vera do bairro Goiás, pergunta aqui para a doutora Jaqueline Amaral, como saber se eu tenho câncer? O que eu preciso observar em meu corpo? O que eu preciso observar? O que ela precisa observar inicialmente é se ela está fazendo seus exames preventivos. Ela não falou a idade dela, né? Não falou a idade. Não falou a idade. Então, a partir dos 40 anos é recomendada a mamografia. Então, os exames preventivos com o ginecologista ou mastologista é o que nós mulheres devemos fazer regularmente e o autoexame nos períodos orientados pelo médico. Ok. Doutor Fernando, raiva provoca câncer, não? Raiva? Estresse. Raiva doença ou a raiva? A raiva. Fica com raiva das coisas, pode provocar câncer? Não é uma situação psicoemocional satisfatória, né? Ela realmente vai ter um comprometimento, uma movimentação negativa na questão da imunidade. Você baixando a imunidade, você está propício a desenvolver qualquer doença. Então, se você já tem, somando os fatores, predisposição, uma genética favorável, história familiar, e você ainda associa, né, as situações de estresse, de raiva, de angústia no seu dia a dia, torna-se uma rotina, consequentemente, você está trazendo essa doença para mais próximo de você. Olha, eu prometo tentar não ficar com raiva dos políticos brasileiros. Porque eu acho que essa semana eu fiquei com tanta raiva deles que eu fiquei gripado a semana inteira, baixou minha imunidade. E eles me passam tanta raiva que eu tenho medo de ter câncer de raiva dos políticos. Porque eles me passam uma raiva tremenda. Viu? Eu acho que, retomando o que o doutor Fernando está falando, como o doutor Rubens começou falando, o doutor Fernando agora, um fator isoladamente não se faz o diagnóstico. Claro. A raiva causou isso, né? O Não, estresse. eu fiz uma brincadeira aqui, mas... Então, só para alertar, como veio a pergunta, eu tenho medo de ter câncer. Eu preciso cuidar psicologicamente, eu preciso fazer meus exames preventivos, eu preciso cuidar corpo e mente. Claro. Né? Não, eu fiz essa brincadeira, mas evidentemente que trata-se de uma brincadeira, muito embora os políticos passam raiva em todos nós, eu acredito, né, brasileiros, mas eu acredito que o que o doutor Fernando disse, o mau humor, aquela coisa assim que você vai somatizando a raiva e a angústia, todos esses fatores negativos, né, evidentemente que predispõe a qualquer tipo de doença, né? Porque a negatividade é uma coisa que vai gruda. baixar a imunidade, vai baixar a imunidade, realmente. né? Claro. E é comum, por exemplo, para câncer de mama, o diagnóstico de câncer de mama justamente no momento, 1 ou 2 anos depois, que aquela pessoa perdeu um ente querido. Né? Ela sofreu ali um estresse grande, né? Uma tristeza profunda, e isso acaba comprometendo o sistema imunológico. Faz muito sentido. A minha mãe, por exemplo, desenvolveu um câncer de mama, porque meu pai teve um casal muito unido, muitas décadas juntos, muito unidos mesmo, casaram-se jovens, minha mãe com 16 anos, meu pai com 18, e meu pai teve mal de Alzheimer, e ela sofreu muito com esse problema dele. Ela viveu, está vivendo ainda, né? E eu acredito que essa preocupação dela pode ter predisposto ela a desenvolver um câncer de mama. Inclusive, eu quando morei nos Estados Unidos, eu achava assim, não é uma tradição brasileira, mas os médicos americanos falam que o sujeito fez um câncer, né? Colocando a culpa do câncer no cidadão que teve. O médico brasileiro assim, tem uma escola
mais humanista, ele não faz. Você fez um câncer, foi você que é culpado do seu câncer. Mas o médico americano fala isso, né? Que a pessoa faz o próprio câncer, né? Vem muito do Simonton, né? É. Aquele livro Com a Vida de Novo, ele coloca isso. Você pode fazer o seu câncer e você também pode se curar dele. Então, ele tem uma série de exercícios nesse livro que auxilia a pessoa, ele fala que é um programa, auxilia a pessoa com visualizações, exercícios, a eliminar o câncer. E ele tem pesquisas ali que isso faz uma boa reversão ou uma sobrevida maior no caso dos cânceres. É verdade. Tem algumas pesquisas na Universidade do Michigan mostrando que pessoas que são otimistas, elas têm o mesmo tratamento do pessimista e os otimistas têm o medicamento, o tratamento funciona melhor, não é? Isso Exato. também vale para as doenças cardiovasculares. Essa Para interação. problemas cardiovasculares também, né? O José Leal, do setor Bueno, meu pai tem câncer de próstata. Como é essa cirurgia robótica? E quem é habilitado para fazer essa cirurgia? Então, doutor Fernando, qualquer pessoa, a cirurgia robótica, qualquer pessoa pode fazer? Tem idade, tem... Bom, em questão de avaliação do paciente, a gente segue mais ou menos os mesmos conceitos para a cirurgia tradicional, né? Claro que hoje em dia a cirurgia tradicional estabelece que um paciente até 70 anos de idade, né, ele estando em condição saudável, uma saúde plena, ele é um candidato em um câncer localizado, um câncer de próstata localizado, ele é um grande candidato de se beneficiar com o tratamento cirúrgico. Tá? Às vezes a gente opera paciente até de 75 anos. O que leva muito em consideração é se esse paciente vai usufruir do tratamento nos próximos 10 anos. Qual que é mais ou menos a expectativa de vida. Isso não é um cálculo fácil de se fazer e é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Mas o que eu acho que a gente tem que rever um pouco é que esses conceitos, esses números, eles foram gerados a partir de uma cirurgia aberta. Hoje as cirurgias são minimamente invasivas, né? Com isso, o trauma cirúrgico, o trauma anestésico, eles são menores. A recuperação do paciente ela é muito mais rápida e melhor, né? Então, o paciente, teoricamente, ele tendo na faixa de 70 a 75 anos, ele é um candidato, sim, a um tratamento cirúrgico. A questão da cirurgia robótica, ela só pode ser feita por um profissional capacitado e certificado para isso. Ok. Antes de ir para o intervalo comercial, quero indicar para vocês a Escola Internacional de Goiânia. Já está com as matrículas abertas. É uma instituição de nível extremamente qualificado, com projetos dedicados à formação humana e saúde emocional. Lá seu filho adquire conhecimentos que fazem a diferença. É uma escola bilíngue e fica ali em frente ao Shopping Bougainville, no setor Marista. O telefone é o 3241-8600. E não se esqueça que a República da Saúde é tudo de bom. Se você quiser alimentar-se bem para prevenir a enfermidade de toda a natureza, República da Saúde está indicado para você. Não se esqueça disso. E lembre-se que o dito bendito pertence à mesma família, com a mesma qualificação da República da Saúde. Nós voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate desta noite com o tema como se prevenir contra o câncer e como tratar-se adequadamente. O próximo programa, interpretação dos sonhos. Qual a importância dessa ciência para os seres humanos? Será que algumas pessoas podem mesmo prever o futuro através dos sonhos? O que significa quando você sonha? O pessoal da Unipaz, da Universidade da Paz, vai trazer especialistas para falar sobre esse interessante assunto. E aproveitando, eu quero indicar para vocês o café Moinho Fino. Você pode pegar a máquina expressa do Moinho Fino porque você paga apenas pelo café consumido. Não cobra de você o equipamento. É só ligar para o 0800 643 3555. Você requisita o equipamento totalmente de graça
e você paga apenas pelo café que você vai consumir. E o Moinho Fino, você sabe, é o melhor café disparadamente. Um grande abraço à família Moinho Fino. Bom, aqui o Alberto José, setor Bueno, uma dieta inadequada é responsável por 50% dos casos de câncer? Doutor Rubens, e aí eu também aproveito para perguntar, uma dieta adequada, eles falam muito da dieta mediterrânea, ela é capaz realmente de prevenir o azeite de oliva virgem, essa coisa, prevenir o câncer através da alimentação, ou isso é uma falácia? Sim, perfeito isso. O que acontece? A gente tem essas estatísticas mundiais, né? Houve agora uma publicação de um estudo de 240 países, onde coloca em 2030 uma projeção para 27 milhões de casos novos de câncer, né? Com 17 milhões de óbitos e 75 milhões de portadores de câncer no mundo todo. Por que essa incidência crescente do aumento do câncer? É aquilo, o indivíduo, a gente colocando num país subdesenvolvido, o país em desenvolvimento, né, a pessoa começa a adquirir os ditos mau hábitos, né? A pessoa normalmente se torna sedentária, começa com a alimentação processada, né, os embutidos, defumados, o tabagismo, o etilismo, né? Então, esse tipo de interação com o meio, esse mau hábito alimentar, é responsável, sim, pela maioria dos cânceres. A Organização Mundial de Saúde, inclusive, orienta que a pessoa deveria consumir, no mínimo, 400 gramas diários de frutas, legumes, né? E que não ultrapassasse 5% do peso corporal. Por exemplo, a pessoa chegou à vida adulta, né, passou a adolescência ali, a vida adulta, tem um peso X, que no decorrer da vida ela não ultrapassasse mais do que 5% daquele peso, dela. Então, seria assim, atividade física adequada, né, com alimentação balanceada. Então, a Organização Mundial de Saúde acredita que mais ou menos 50% dos cânceres poderiam ser evitados com essas medidas. Interessante. Na maioria, para todos os cânceres. Quando a gente coloca, o Fernando sabe disso também, o câncer de próstata, o câncer de mama, o câncer de cólon e reto, eles estão ligados com essa questão alimentar e com a questão do desenvolvimento urbano e industrialização. Então, quando a gente olha, por exemplo, no Brasil, você pega as maiores incidências de câncer, elas estão mais concentradas na região sul e sudeste. No norte e nordeste, mais as doenças infecto-parasitárias. Né? No Brasil, houve o que a gente chama de transição epidemiológica. A década de 60, com o combate das doenças infecto-parasitárias, e com o país crescendo, oferecendo esse tipo de alimentação, né? A pessoa se tornando mais sedentária, né? E ela com a capacidade econômica para poder conseguir mais esse tipo de alimentos processados, isso também ajuda no aumento da incidência do câncer. Então, quando a gente olha em país desenvolvido, a gente vê mais o câncer de próstata, câncer de mama, câncer de colo e reto. E nos países mais pobres e em desenvolvimento, você vê câncer de colo uterino, câncer de esôfago, né? O câncer de pulmão, que são normalmente ligados a hábitos mais deletérios ao organismo. Ok, a Manuela, do Jardim América, para a doutora Jaqueline. Minha avó tem 84 anos e foi diagnosticada com câncer. Ela deve saber que tem essa enfermidade? Olha, é muito particular isso de paciente para paciente. Então, existem pessoas que têm uma capacidade de enfrentamento melhor do que as outras. Então, para a gente saber se ela vai poder ou não, seria interessante atender essa senhora. No nosso serviço no Sebron, quando a pessoa vem ao consultório da psicologia, geralmente a gente tem marcado no prontuário lá, não falar, a família pede para não falar, e a gente vai tentar ver até onde a pessoa está sabendo sobre o diagnóstico. Muitas vezes a pessoa sabe o diagnóstico, sabe que tem câncer, mas ela não quer falar com a família com medo da família sofrer. Então, a gente chama isso de um silêncio pactuado. A família sabe e o paciente sabe, mas eles não se comunicam. E muitas vezes o paciente entra num estado de negação, ele fala que está ali fazendo um tratamento porque ele tem uma infecção e vai assim até o final do tratamento. Então, é preciso ver o que o paciente está pronto para receber de informação naquele momento.
E chega a um certo ponto que o paciente, ele mesmo vai falar, eu sei que eu estou fazendo aqui, mas eu não gosto nem de falar essa palavra. Muitas pacientes não gostam de pronunciar. Então, nós vamos trabalhando isso e respeitando isso de uma forma que vai desenvolver tanto uma qualidade de vida para o paciente quanto para a família. Tanto que há poucos tempo atrás não se falava câncer, falava CA. Não é isso? CA, ou Não sei- aquela doença. Não é? Isso do tempo que falava CA. Na Santa Casa ninguém falava câncer. Tinha uma ala inteira que era de tratamento de câncer, falava, não, na ala de tratamento de CA. Né? E todo mundo sabia que era câncer, mas não falava a palavra. Agora, o médico americano é cruel, né? Ele chega assim, pega o sujeito ali no consultório, não está com a família, não está ninguém, fala, olha, aqui o senhor tem câncer, eu não acredito que o senhor vai viver mais do que 6 meses. Já manda fazer o testamento. Não é? É melhor o senhor cuidar do testamento. O médico americano não tem o menor... Ele fala que o sujeito vai Mas morrer assim... é a pá. sociedade americana, não é tanto o profissional. Não né? é. A sociedade, ela é é diferente, fria. ela não é tão paternalista Não. como nós somos. Não, né? não. O filho com 18 anos, ele tem que sair de casa e acabou, porque Acabou. senão é uma vergonha para a Manda família. pra guerra. Né? Isso eu estou falando. A própria sociedade, né? Se ele ficar em casa depois dos 18 anos, ele vai ter que pagar um terço da conta de luz, supermercado e tal. Então, é um outro tipo de sociedade que choca muito a gente, né? Sim. Porque filho para a gente, filha principalmente, né? A gente se ficar lá até... Eu conheço primo meu que está com 60 anos, está na casa do pai ainda. E essa questão da informação para o paciente também, acho que por ser uma doença que ela tem um tabu gigante ainda, né? Sempre parto da premissa de como você passa essa informação para o paciente. certeza. Né? Então, tem profissionais que eles têm um cuidado maior na transferência dessa informação. E tem outros que são norte-americanos mesmo, né? Chega e é isso e Ponto. tchau. Tchau. Né? E também, o que acontece? Às vezes o médico, com todo esse cuidado, ele vai passar a informação e o paciente ele não vai ouvir, porque ele está num estado de negação profunda. E ele vai voltar, vai perguntar várias vezes a mesma coisa, vai continuar perguntando e ele não vai ouvir a palavra que ele não quer ouvir. Ele vai sempre transformar isso. A questão, assim, eu sempre tenho isso comigo, eu tenho um ambulatório imenso no Hospital Araújo Jorge com os pacientes. Então, um paciente portador de câncer está dentro do Hospital Araújo Jorge, com vários colegas do lado tratando de câncer, ele pensa, o que eu estou fazendo aqui? Então, é melhor ele saber logo o diagnóstico pelo médico, dando todas as orientações, o prognóstico. Assim, claro, tudo tem seu tempo, a medida em que você pode soltar isso. E não deixar que esse paciente receba, por terceiros, né, o diagnóstico. Eu tive uma experiência, assim, até de certo ponto engraçada assim, eu achei uma coisa de mau gosto, até achei que fosse brincadeira. O Araújo Jorge tinha um pátio grande, tinha um jardim ali no centro do hospital. Eu tinha terminado a minha residência há pouco tempo, estava no meu primeiro, segundo ano de serviço, e tinham 2 pacientes conversando no pátio, num banco no pátio lá. O paciente me chamou, doutor, o que foi? Ele falou, carcinoma é câncer? Eu falei, Ele falou, eu não falei que você estava com câncer? Então, você vê, o rapaz recebeu um diagnóstico por terceiros, né? Então, eu acho que a pessoa tem o direito de saber, né? Deve saber, tem um legalmente momento, ele tem o direito disso. Legalmente ele inclusive tem esse direito, né? Aqui o Adriano, olha, para todos os telespectadores que estão aqui, são muitas perguntas, estou tentando reunir aqui o maior número para poder ver se uma resposta serve para todo mundo, mas para todos que estão pedindo o telefone dos participantes aqui desta noite, basta você ligar para o 3281, está aí, ó, 3281-5666, você vai falar com o Cacique Luciano, no período da tarde, ele vai oferecer o telefone e a clínica, o local onde os médicos, os profissionais aqui presentes estão atendendo, para quem quiser utilizar os serviços dele. Nós temos que fazer isso, é uma obrigação jornalística oferecer essa informação. O Adriano, do setor oeste, para o doutor Fernando Leão, por que a cirurgia robótica é melhor? Seria o fim dos médicos? Algum médico pode perder o emprego por esse motivo? Não, Leandro, pode ficar sossegado. O robô sem o médico não vai fazer O robô ele não faz nada sozinho, Sozinho. ele não tem essa autonomia, ele simplesmente faz aquilo que o cirurgião comanda. Ele obedece os comandos. Na verdade, o robô ele substituiu os braços humanos dentro do campo cirúrgico, né? E a vantagem dele em relação à cirurgia tradicional é
a rápida, a pronta recuperação do paciente, né? Os efeitos colaterais menores, o risco de disfunção erétil e incontinência urinária eles são menores, a perspectiva de margens cirúrgicas livres de doença, né? Você conseguir retirar melhor esse tumor com um dano menor ao tecido vizinho, com o uso da robótica, ela é maior, ela é superior. Agora, o robô ele não opera sozinho, tem que ter o comando, ele faz aquilo que o cirurgião determina. Inclusive aqui o Rafael e alguns outros estão perguntando qual o índice de cura na cirurgia robótica. Tem algum percentual? Os resultados finais são muito parecidos com as cirurgias tradicionais, né? Então, isso claro que depende muito do estadio que o paciente se encontra no momento do diagnóstico. Sim. Tem pacientes que você faz a cirurgia e ele consegue realmente ter uma taxa de cura. Tem pacientes que você faz e ele tem que complementar com um tratamento posterior, uma radioterapia com hormonioterapia. E tem pacientes que você leva-o para a cirurgia, é o que nós chamamos de uma prostatectomia de salvamento, né? É aquele paciente que a cirurgia não vai ser curativa, isso ele já tem ciência antes de ir para um centro cirúrgico. Mas o objetivo é tentar diminuir a velocidade da evolução dessa doença. Aqui a Leonice Thomas, do Jardim Helvécia. Portadores de mutação genética P53, qual a porcentagem de risco para que a mulher desenvolva o câncer? Como consigo fazer exames para saber se meu filho tem possibilidade de câncer, já que em Goiânia não tem geneticista e quer saber se o plano de saúde cobre. Dá para responder, doutor Rubens? O senhor entendeu? Entendi. Existe uma síndrome que chama síndrome de Li-Fraumeni. O P53, ele é um gene supressor de tumor, é chamado o guardião do genoma. Então, ele é um gene que ele consegue consertar os danos, né, celulares, ele repara o dano e uma variedade de câncer. Por exemplo, câncer de mama, câncer de cérebro, leucemia, câncer de suprarrenal e os sarcomas. São normalmente esses tumores que estão relacionados com a mutação do P53. Hoje em dia, lógico, tinha uma família aqui em Anápolis, um tempo atrás, eu operei alguns pacientes que tinham essa síndrome de Li-Fraumeni, que é uma deleção do braço longo do P53, torna-se homozigoto e essa pessoa ela já nasce com a parte da mutação, a segunda mutação ocorre no decorrer da vida e essa pessoa acaba desenvolvendo um desses tipos de cânceres, né? Então, assim, existem testes para isso, tem testes. Os planos de saúde hoje, eles estão cobrindo a maioria desses testes. Normalmente não são feitos aqui em Goiânia, mas os laboratórios, nós temos grandes laboratórios em Goiânia que podem captar o sangue desses indivíduos, né, e mandar para fora para fazer o teste. Ok. Bom, antes de sair para o intervalo comercial, eu quero lembrar e mandar um grande abraço ao Dr. Jefferson, do Implant Center. O Implant Center é um centro integrado de tratamentos estéticos, dentais, profissionais especializados nas diversas áreas odontológicas, inclusive aquela famosa, eu diria, plástica dos dentes, onde você coloca uma película no dente. Eu fiz isso, muito interessante, lá com o Dr. Jefferson, está disponível no Dr. Jefferson. 3285-3247, fica ali na rua 144, número 141, setor Marista. Nós vamos para um breve intervalo comercial, voltamos já já. Estamos de volta com a Opinião em Debate dessa noite com o tema como se prevenir contra o câncer e os tratamentos mais adequados. Próximo programa, interpretação dos sonhos. Qual a importância dessa ciência para os seres humanos? O Ourival Siriano, do Jardim América. Ourival, sou seu fã e escuto seu programa todos os dias na rádio. Sua voz é marcante e acompanho o seu trabalho há muito tempo. Parabéns. Eu estou lá na 730 com Opinião em Debate, na 730, das 8 às 9. Inclusive, a doutora Jaqueline esteve lá, recentemente, a doutora Jaqueline, muito gostoso participar do programa. Muito bom o programa. E essa voz de taquara rachada minha realmente é inconfundível. Tem gente que eu às vezes, quando eu converso, falo, você é aquele, né? Eu falo, sou aquele. Aqui, eu sabia que essa pergunta iria aparecer. Quantos minutos nós temos aí? 9. O Henrique Marques
Pergunto aos ilustres médicos oncologistas sobre o remédio que tem sido invocado, que foi desenvolvido pela Universidade de São Paulo, chamado Fosfetanolamina. fosfetanolamina. Por que os oncologistas não prescrevem? Existem decisões concedendo liminar, até o Supremo Tribunal Federal pode conceder devido aos casos de cura. Pois é, essa semana foi uma loucura na internet, né, doutor Rubens? Rosenval, eu estou vendo muito debate a respeito disso. Essa droga não é uma medicação. Ela não passou ainda por testes, por exemplo, de segurança e eficácia no ser humano, entendeu? São testes que ainda estão sendo feitos em laboratórios, né, em animais, para testes. Então, assim, ela tem ação antineoplásica, anticancerígena? Tem. Mas, por exemplo, a água sanitária também tem ação antineoplásica. Se você injetar na veia, você mata o paciente. Então, tem certas coisas que elas têm que passar passo a passo, né? Depois dos ensaios pré-clínicos, né? Você vai testar aquilo no ser humano. Você testa em ser humano saudável. Depois testa numa pessoa doente para ver a eficácia, a segurança. E depois você abre trabalhos de fase 3, né? Que são uma população maior, para poder depois aquilo ser aprovado pela Anvisa. Né? Então, assim, a gente sabe que uma pessoa que está padecendo do mal do câncer, por exemplo, e não obteve êxito no tratamento, né? Uma pessoa, vamos dizer assim, desenganada, ela procura qualquer coisa. Então, está havendo uma corrida para uma situação que não tem qualquer evidência científica ainda para tratamento. Ok, Guiomar, do Jardim Tropical, para o Dr. Rubens rapidamente aqui. Dr. Rubens, faço tratamento no Sebron, não querem me operar, pois meu cisto tem 2 centímetros e eu tenho 62 anos. Posso operar ou espero? É cisto de quê? De ovário? Aqui, de mama? Guiomar, eu não sei, não falou, infelizmente. Normalmente a doença, se for um cisto simples, realmente não tem indicação para cirurgia. É só acompanhamento. Aqui, a Camila Costa, do Setor Sul, boa noite, Rosenval. Alguns hábitos aumentam as chances de ter a doença? Doutora Jaqueline, quais os hábitos assim, que estão comprovados? Só pode alinhavar a maioria deles? É o que a gente vê aí diariamente nas campanhas, né? O tabagismo, o excesso de exposição a produtos químicos, o excesso de sol. O filtro solar hoje é um grande aliado ao câncer de pele, então temos que sempre estar usando filtro solar e a alimentação adequada, como falamos no bloco anterior. Então, esses fatores desregrados são fatores que podem desencadear, sim. Ok. Vários elogios aqui ao programa, vou sintetizá-los aqui no nome da Vitória Araújo. Sua programação está ótima, Rosenval. Muito obrigado. Várias pessoas elogiando. Aqui o Breno pergunta ao Dr. Fernando Leão o seguinte: o câncer é atual ou sempre existiu? Pois antes ninguém falava tanto sobre esse assunto. Ele é uma coisa assim da era moderna? Não, o câncer, desde que o homem é homem, a doença ela sempre existiu. O que está mais em evidência é por quê? Os hábitos estão cada vez piores em questão de alimentação e atitudes, o cuidado com o próprio corpo, né? E o ambiente que nós vivemos hoje, o preço que nós pagamos pela vida moderna, ele é muito alto em relação da perda de saúde, né? Os mecanismos diagnósticos estão cada vez mais sensíveis e mais acessíveis à população em geral, né? E a informação à população comum em buscar os seus exames preventivos em cada especialidade de cada sexo, né? Você consegue ter um pool, um contingente de pessoas que vão ser analisadas, né? Um contingente maior, e com isso você tem uma chance de ter números de diagnóstico maiores. Ok. Tem relato de cânceres em múmias egípcias. Sim. Pois é, eu estava lembrando disso. Quando a gente estuda, por exemplo, o histórico de câncer de mama, né, foi encontrado câncer de mama em múmias egípcias de 3, 4 mil anos. Aqui a Juliana, no setor central, Dr. Rubens, entre fazer mamografia ou ressonância magnética para descobrir nódulos na mama, qual é mais eficaz e menos agressivo? O principal exame para detectar câncer de mama é a mamografia, que é um raio-x da mama. A ressonância não detecta
uma forma comum de câncer de mama, que são as microcalcificações. Então, se a pessoa for fazer ressonância está indicada como um exame complementar, assim como o ultrassom. O principal exame é a mamografia. O Sebron ainda está fazendo mamografia por R$ 45,00 ou já acabou? Esse mês, sim. Esse mês nós estamos com a campanha. As 100 primeiras pessoas que chegarem com o pedido do SUS é totalmente gratuito e o particular a R$ 45,00. Veja bem, lá no Sebron, as 100 primeiras pessoas que chegarem com uma requisição do SUS, o Sebron vai fazer graciosamente, e para quem quiser pagar particularmente, um valor absolutamente viável para a maioria das pessoas, de R$ 45,00 você faz o raio-x, é isso? A mamografia. E na semana que vem, dia 21, nós teremos uma palestra interativa com toda a equipe. Quem quiser participar, nós teremos uma opinião da equipe lá, as pessoas podem ir perguntar, a gente estará com a equipe completa para fazer essa palestra interativa. Evidentemente que nessa altura do campeonato, todos nós sabemos que o Outubro Rosa é para poder prevenção, a cor rosa, a prevenção da mulher, né? Exato. E do homem vai ser o quê? Novembro azul. Azul não é roxo, não? Porque, não. Né? Não, novembro azul. Eu achei que tinha que ser roxo, né? Por causa do famigerado Collor. Bom, infelizmente, eu quero pedir desculpas aos telespectadores que estão vendo aqui na minha mão. Muitas perguntas vão ficar sem resposta, porque não dá tempo de responder todo mundo. Lembrando que se você quiser um tratamento de beleza qualificado, você vai no Sul. O Sul Beauty é um lugar onde você encontra o tratamento de beleza que você merece. Não se esqueça que o Sul Beauty fica ali no